Então, o que é que isto deu? Estivemos ontem a comprimir, estivemos a experimentar com diversas compressões e parece-me que há aqui uma com os 5% que já está bastante aceitável. Sim, também parece que com 5% seja a melhor. Vamos ver aqui esta com 150 kg de pressão. A ver o que é que dá. Parece-me que sim. Parece-me que a coisa está aceitável. Pode-se fazer então uma preparação industrial? Sim, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma preparação industrial e vamos lhe dar uma compressão intermédia entre estes 100 e os 150, porque eu tenho a impressão que aqui estamos a provocar uma compressão demasiada. Isto é capaz de ser contraproducente. Vamos ver essa coisa assim. Eu trabalho em Química Cosmética há 20 anos. Vim diretamente da universidade para aqui, não propriamente para este laboratório, mas para outro. E estou imensamente satisfeito com esta atividade profissional, porquanto ela é variada. É uma atividade que todos os dias nos mostra qualquer coisa de novo. E por outro lado também tem um aliciante, é sabermos que estamos a trabalhar para ajudar a beleza das mulheres. Isso, para um homem que se dedica a uma profissão, é agradável. É agradável saber que contribui, pelo menos, para conservar qualquer coisa que a natureza nos deu e que é de agradecer. Dentro de um laboratório de Química Cosmética acontecem as mais variadas coisas, e algumas delas até que não são do conhecimento geral, como, por exemplo, poucas pessoas se dão conta que o batom, o creme que utilizam, a sombra dos olhos, tem que passar por uma fase de análise, de testes e de controle, que são para nós absolutamente necessários para termos a certeza que sai um produto de qualidade e para o consumidor também, para ele ter a certeza que está a utilizar um produto que lhe vai fazer bem e que nunca lhe venha a ser prejudicial. Podíamos falar sobre inúmeras coisas, porque em 20 anos de experiência tem-se passado muitos incidentes agradáveis, alguns desagradáveis. Tenho participado em vários congressos e tenho tido contactos com os principais centros, os principais químicos, quer dos Estados Unidos e agora, ultimamente, os japoneses. Mas isso era uma coisa muito longa. Portanto, eu vou-vos só rapidamente mostrar alguns aspectos curiosos da indústria dos cosméticos. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que uma bisnaga, uma vulgar bisnaga, que todos nós sabemos que depois de cheia apresenta-se assim, mas que ela é cheia assim, quer dizer, ao contrário do que muita gente pensa, não é cheia pelo sítio da tampa, mas sim pelo fundo, e só depois de cheia é que ela é fechada. Existem máquinas automáticas para fazer este trabalho e doseadoras, e necessariamente, quer dizer, é um aspecto que muita gente não se dá conta. Por outro lado, temos também uma outra preparação curiosa, que é um batom que todos nós conhecemos, que se apresenta normalmente dentro de um estojo, que inicialmente é formado pelo batom propriamente dito, que é colocado no estojo. A maneira de realização é feita neste molde. Existe um molde, o produto em si é fundido a uma determinada temperatura, é deitado dentro deste molde para criar precisamente o feitio do batom. Depois de frio, o batom é desmanchado, quer dizer, o molde é desmanchado desta maneira. E nós temos aqui o exemplo de um batom. Quer dizer, isto seria, normalmente, estaria tudo cheio. Depois vêm as mãos hábeis das especialistas que temos dentro da nossa fábrica, que retiram o batom e que o colocam, como fiz há pouco, dentro destes estojos. Isto depois tem os tratamentos de acabamento, quer dizer, vai a uma chama de esterilização e vai depois dar um acabamento de brilho. Isto quer dizer, uma coisa que parece que é muito complexa de fazer, na realidade não é. Outro setor da cosmética é aquele que trata dos cremes, nomeadamente cremes de alimento, cremes de hidratantes, leites, tudo mais. Eu posso vos mostrar que para chegarmos a um creme que se apresenta com este aspecto ou com este, temos que partir sempre de matérias-primas como estas. Estas matérias-primas são previamente analisadas, têm que obedecer a umas certas especificações de origem química e só depois é que são utilizadas na preparação dos cremes. Estas matérias-primas são fundidas, são trabalhadas quimicamente segundo técnicas que são apuradas mediante estudos que são feitos nos nossos laboratórios, que é na parte industrial,
e depois são manipuladas naquelas máquinas até terem o tratamento necessário para se chegar ao acabamento que nos referimos aqui ao princípio. Ainda hoje tenho bastante saudades do tempo em que me dedicava só a isto inteiramente, porque eu hoje venho aqui normalmente, quando é absolutamente necessário, pela manhã, tive que entregar o laboratório e a fábrica, desde a fábrica à minha assistente, a doutora Guibarra, e ainda hoje vejo com saudade o tempo em que passava aqui, porque é um trabalho de facto deliciante. Acontece que fui obrigado a mudar, digamos, de atividade, tenho que me dedicar mais à administração e necessariamente a vida é assim, evolui e muitas vezes sonhamos com um futuro e ele modifica-se. Mas mesmo assim, com bastante trabalho, com bastante preocupação, com bastante afazeres que tenho, e chego bastante cansado ao fim do dia, ainda tenho tempo suficiente para ter 2 hobbies. E 2 hobbies, qualquer deles dá bastante trabalho. Um deles é a eletrónica, não faz relação e faz, não é? Em química e eletrónica estão verdadeiramente ligadas. Que é a patinagem. Na realidade, o desporto da patinagem é para mim um hobby diferente de todos os outros. Normalmente, quando nós temos uma paixão, podemos dedicar a ela o tempo livre. Mas no caso da patinagem não é assim. Existem obrigações, existem deveres, existe uma missão a cumprir. Aqui na Federação de Patinagem, onde atualmente exerço as funções de Presidente da Direção, tenho um passado brilhante, um passado que me obriga a fazer, ou pelo menos tentar fazer ainda melhor. Vim trazido por uma pessoa de família, o meu sogro Gaudêncio Costa, há precisamente 17 anos, e estreiei-me como dirigente num campeonato dos júniores efetuado em Barcelona. Nesse campeonato até se estreou um dos grandes jogadores que nós tivemos, o Fernando Adrião. E eu lembro-me agora que esse campeonato, essa estreia, originou um episódio na minha vida que hoje tem um reflexo que eu já vos relato. Esse campeonato, por uma questão de diferenças de interpretação, nada de, digamos, de fundamental, mas que era questão de base para nós, surgiram essas dificuldades e levaram-me, como dirigente da equipe portuguesa, a abandonar os campeonatos e regressar a Lisboa. A coisa ficou bastante séria, eu era bastante jovem, tomou-se a atitude, em parte, como um ato refletido e de início, mas verificou-se mais tarde que não. Aliás, mesmo na altura tinha comigo um inspetor da modalidade que me acompanhou par e passo. As relações ficaram um bocado tensas, incontestavelmente, entre Portugal, entre a nossa Federação e a Federação Espanhola, nesse momento ficaram um bocado tensas. Passados 6 meses, fizemos o reatamento das relações e eu devo confessar que hoje os meus maiores amigos no campo internacional, porque também exerço uma função na Federação Internacional de Hóquei em Patins, são precisamente esses dirigentes que nessa altura estiveram em disputa comigo. São uns amigos sinceros, amigos não só no campo desportivo, mas amigos também no campo pessoal. Claro está, quando eu me refiro a um passado brilhante, eu refiro-me ao passado da Federação, não ao meu, porque isso não está em causa. Mas, ao contemplar estes troféus, por exemplo, vejo aqui o crachá feito por ocasião do primeiro campeonato do mundo em 1947. Quantas recordações, quantas alegrias trouxe este campeonato que está aqui simbolizado por este crachá. Há um outro troféu dentro desta sala que merece muito especial atenção, que é este. Trata-se de uma taça que foi oferecida a esta federação pela equipe de júniores que disputou em 15 de dezembro de 1953 a finalíssima do primeiro campeonato da Europa. Vencemos a Espanha por 4-0. E esta bola é precisamente a bola com que se disputou esse encontro. Está toda apoiada com sticks, onde está gravado o nome de todos os jogadores que nela participaram, nessa finalíssima, e que alguns até já abandonaram a atividade. Mas são estas coisas, estes troféus dentro desta sala, todos eles com uma história, com uma recordação, com um passado verdadeiramente empolgante, que nos animam a prosseguir. E poderia terminar o meu dia dentro da Federação de Patinagem, mas não. Ainda tenho outro hobby, um hobby facultativo. E esse hobby é o radioamadorismo.
Alô Moçambique, alô Moçambique, alô Moçambique, é Lisboa que chama. CT1 kW Texas chama Moçambique. Alô Moçambique, alô Geral Moçambique, é Lisboa que chama. CT1 kW Texas chama Moçambique. Alô estações de Moçambique, por favor. CT1 kW Texas escuta com muito prazer. Câmbio, câmbio. CT1 kW Texas, alô Lisboa. CT1 kW Texas. Está aqui Moçambique, Canadá Romeo 7, Canadá Hotel, Canadá Rádio 7, Canadá Hotel, CR7, CH responde, alô Lisboa, CT1 kW CR7, Canadá Hotel, CR7, CH, olha, escuta. Alô CR7 Canadá Hotel, alô CR7 Canadá Hotel, em Moçambique é Lisboa que responde, CT1 kW Texas. Alô CR7 Canadá Hotel, CT1KT em Lisboa em muito boa recebendo. Os meus sinais para si são de 59 e uma ótima modulação. O meu nome é Nelson, e o meu QTH é Lisboa. Estou transmitindo com 1 kW de potência e uma antena TH4. Por favor, CR7CH, dê-me referências e diga-me como está recebendo. CT1KT, escuta. CT1 kW Texas, Lisboa. Está aqui Moçambique, CR7CH, CR7 Canadá Hotel voltando. Ora, amigo Nelson, muito boa tarde. Muito obrigado pela chamada e também muito obrigado pela reportagem do 59 que deu para a minha estação. O sinal para si também do 59 mais. O meu nome é Fernando, o meu QTH é Feira, aqui em Moçambique. Amigo Nelson, estou aqui a trabalhar com cerca de 200 watts PEP. A antena é uma antena direcional de 13 elementos. Vai para o microfone, CT1 kW em Lisboa, Feira, Moçambique, CR7, Canadá Hotel, escuta, câmbio. E é isto na realidade o radioamadorismo. Chegamos a casa, cansados, ligamos o aparelho, chamamos o ultramar e o ultramar surge com facilidade. Desaparece logo o cansaço, ficamos logo todos satisfeitos. Principalmente eu dedico bastante do meu tempo a este passatempo e necessariamente quando encontro uma estação, principalmente do ultramar, fico muito contente. Hoje tivemos de facto uma demonstração das possibilidades de alcançar Moçambique e também se alcança a Austrália, alcança-se o Japão, todo o mundo. Aliás, o radioamadorismo alcança o mundo inteiro. Pois agora este problema, como é que eu apareço aqui radioamador? Como é que isto surge? É fácil de explicar. Eu desde os tempos que estudava, já na Faculdade de Ciências, quer no técnico, tive sempre uma grande paixão pela eletrónica. E logo tive oportunidade, comecei-me a dedicar à eletrónica, não ao radioamadorismo verdadeiramente. Porque são duas coisas distintas. Fazer contactos como radioamador e estudar eletrónica para conceber aparelhos, para fazer aparelhos para os construir. Mas vamos primeiro falar de radioamadorismo para ficarmos elucidados como é que funciona esta coisa que parece que é muito complicada, mas não é. Isto resume-se a um receptor, resume-se a um emissor que está interligado através de um sistema de automatismos com o microfone e a um amplificador linear que é para dar mais potência, para se chegar com mais facilidade através do éter, principalmente para longas distâncias. Temos uma antena posta no terraço da casa que é comandada eletricamente daqui de baixo, não é? Temos ali uma carta que nos dá as direções das emissões e nós necessariamente adaptamos a antena à direção desejada. Todos os outros aparelhos fazem parte do conjunto para se conseguir melhores contactos, em melhores condições e com melhores resultados. Como é que se processa, como é que comecei a conceber estes aparelhos e estas coisas todas? Um dos primeiros emissores que eu fiz foi este emissor que tenho aqui, que foi um emissor feito para transmitir em VHF, ou seja, em 144 MHz. É um emissor rudimentar, que não tem acabamentos, mas que tem cumprido até hoje a sua missão. Posteriormente tenho outros aparelhos construídos por mim, que é o caso deste receptor, é o caso deste emissor também, este receptor que está aqui, e outros que estão por aí escondidos dentro das gavetas, porque há uma particularidade dentro da minha casa, esta sala é minha,
de maneira que eu não consinto que ninguém venha aqui até limpar o pó, para se limpar o pó desta sala, como aliás eu penso que acontece com todos os radioamadores, tem que estar o proprietário presente, que é para não se estragar os aparelhos e para não se fazer problemas, de maneira que às vezes a minha mulher põe-me o problema, quando é que eu posso ir limpar o pó da tua sala? Mas fica por outra altura, não quer dizer que estejamos aqui a nadar em pó, não estamos. Bom, quando nós conseguimos um contacto, é norma dos radioamadores fazer uma troca de cartões, quer dizer, qualquer contacto que se faça, por exemplo, entre Portugal e este contacto que eu acabei de fazer com Moçambique, eu posteriormente vou receber o cartão de Moçambique, que é uma estação CR7, como tenho aqui outros, para me confirmar o contacto. E eu, por minha vez, também mando o meu, não é? Recebo-se os cartões. Os meus cartões tenho dois tipos de cartões. Tenho um cartão para esta estação, que é este, que eu mando, tem todos os contactos que faço, com as indicações da hora e tudo mais. E também tenho um outro cartão para a estação móvel, porque nós, os amadores, também temos uma estação móvel, alguns. Temos uma estação móvel, que está também autorizada como esta, instalada no nosso carro, e muitas vezes, numa viagem que se faça, utilizamos a estação para fazer os contactos. Chamada geral para Coimbra, estação CT1MX. Alô, CT1MX, CT1MX, é a estação móvel, CT1 km terra americano, que em Lisboa chama. Alô, CT1MX, 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 é Lisboa que chama a estação móvel CT1 km terra América. Alô, Coimbra, chamada geral, diga-se me escuta, por favor, câmbio. Ok, CT1 KTA, CT1 KTA, CT1 México Xadrez contesta, CT1 México Xadrez em Coimbra contesta. De maneira que sempre que há um contacto móvel, vai este cartão, sempre que há um contacto de estação fixa, vai o outro. Tenho aqui cartões do mundo inteiro, por exemplo, da Austrália, tenho aqui um cartão da Austrália, tenho vários contactos, este é da parte de lá da Austrália, um VK6RY, da zona 20 e 29, e muitas vezes recebemos cartões interessantes, com desenhos, com pormenores da região, todas essas coisas. De maneira que o radioamadorismo resume-se nesta faceta. Muitas vezes ajudamos, temos oportunidade de ajudar. Eu tenho um caso passado comigo com uma personalidade de Luanda que teve um ataque bastante complicado, estava em perigo de vida, e é um colega que pede para a minha ajuda e dos outros radioamadores para mandarmos aqui um aparelho que de momento não havia em Luanda, e nós mobilizámos aqui em Lisboa, nessa altura, tomando como base esta estação, mobilizei 2 estações móveis e vários colegas para conseguirmos realizar. E chegámos ao ponto de, no momento em que partiu o avião para Luanda, via rádio, eu daqui receber a comunicação ali do aeroporto. Como disse o colega que lá estava com a sua estação móvel, acabou de levantar o avião, e eu imediatamente disse a Luanda, acabou de levantar o avião. É claro que seguiu-se num período de um mês, fiz 200 e tantas comunicações, porque houve mais coisas a colaborar, e nós fazemos isto como qualquer amador faz. Mas tive depois a agradável surpresa, passado 6 meses, de receber aqui em casa a visita do doente, já completamente recuperado e restabelecido. A primeira coisa que fez foi, quando veio a Lisboa, veio-me cumprimentar. Eu tive uma grande alegria em o receber e lhe mostrar a estação de rádio amador, que talvez tenha contribuído para facilitar um pouco a recuperação que ele teve. Mas como estes episódios há milhentos, todos os amadores colaboram desinteressadamente, e a nossa função é essa mesmo. Além de nos divertirmos, também é colaborarmos quando nos requerem. De modo que há também episódios divertidos, passam-se coisas divertidas, muitas vezes com os brasileiros, sobretudo, que eles têm uma maneira muito engraçada de falar. E estou-me a lembrar agora um episódio de uma certa vez, no Natal, precisamente no dia de Natal, eu estava a dar a um japonês as boas festas por ser dia de Natal, e ele diz-me lá, isso foi ontem. Porque nós não devemos esquecer que estávamos a falar com uma antípode e que já tinha passado o dia. Fiquei a pensar, então eu aqui é Natal e ele lá já passou o dia de Natal. Outra vez também me aconteceu, estava falando com um colega da Suécia e estávamos aqui assim com uma temperatura verdadeiramente amena, e o colega lá em cima tinha 20 e não sei quantos graus negativos, não podia sair de casa. O entretenimento dele era o radioamadorismo. Para ele era o sábado, era o domingo, era a noite, era o radioamadorismo. De maneira que sentia uma alegria contactar com qualquer pessoa, porque nós íamos à casa dele, obrigá-lo, a facilitar-lhe a passar um pouco de tempo. E há outros episódios que poderíamos estar aqui a falar há muito tempo e nunca mais acabar. De maneira que é isto. Muitas vezes já também chegamos aqui e não conseguimos fazer um contacto. Chegamos, já a propagação, condições atmosféricas dificultam a ação, e chegamos aqui, ligamos o aparelho
temos só ruídos e não temos mais nada, mas isso não se desanima. Mas fundamentalmente, deste meu passatempo, deste meu hobby, que me prende muitas vezes até às 3, 4 da manhã, sem cansaços, sem nada, é a eletrónica. A eletrónica apaixona-me. Apaixona-me porque, na realidade, eu recebo muitas revistas estrangeiras, sejam inglesas, sejam francesas, sejam americanas. E sempre que vejo qualquer coisa de novo, aí estou eu a tentar. Sou um bocadinho teimoso. Claro, se me trouxerem um aparelho de rádio para reparar ou um aparelho de televisão, não faço reparações porque não tenho paciência para isso. Mas um esquema, qualquer coisa de esquisito, qualquer coisa que não tenha sido experimentada, aí estou eu em cima do problema. É isto, a minha mesa de trabalho. A mesa onde eu passo a maior parte das horas à noite. E claro, é fácil de ver com esta arrumação que não se pode limpar o pó. Minha mulher tem razão, não se pode limpar o pó na realidade, mas tem que ser assim. Uma mesa de trabalho de um rádio amador, principalmente, que se trabalha só aos bocados, tem que ser assim mesmo. Mas nós temos que ter, eu pelo menos tenho que ter isto de maneira que possa chegar aqui em 5 minutos de tempo livre, às vezes antes do almoço, possa vir soldar um condensador, soldar uma resistência, controlar qualquer avaria que esteja no aparelho em causa. Tenho agora aqui assim um problema que é este aparelho, este oscilógrafo, apareceu-me avariado, normalmente faz parte da minha estação de rádio, para controlar a emissão apareceu-me avariado. Eu tenho que ver o que é que ele tem, desmanchei só para ver se era uma coisa rápida, se não era, mas parece-me que é coisa um bocadinho mais complicada. Tenho também aqui uma coisa engraçada, parece um aranhiço, mas não é. Isto é o princípio de uma mesa de alta fidelidade, uma mesa de mistura. Quer dizer, eu estudo as coisas assim e depois é que as passo a limpo, faço o chassis e acabo, e depois até muitas vezes as coisas ficam com o aspecto final como esta caixa que já está aqui. Quer dizer, já começa a ter o aspecto de um trabalho acabado. O seu interior geralmente está assim. Isto tudo que está aqui também começou com um aranhiço daqueles. Começa sempre assim. Muitas vezes acontece também que quando nós vamos ligar a primeira vez, isto deita fumo.